Olá, nós somos estudantes de odontologia da Universidade Católica de Brasília e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o localizador apical eletrônico, que é um equipamento que auxilia o dentista na medição do comprimento de trabalho do dente. Então, durante um tratamento endodôntico, nós precisamos fazer a remoção desse tecido pulpar, material necrótico e micro-organismos que estejam no canal radicular. Mas isso só pode acontecer se o comprimento do dente e do canal radicular forem determinados com precisão. E essa medição é feita durante a odontometria. Então, por isso, o localizador apical eletrônico ele foi desenvolvido para ajudar a entregar para o profissional da área medidas mais precisas e eficazes. Para compreender completamente o conceito de comprimento de trabalho, é necessário entender um pouquinho sobre a anatomia do forame apical. O forame apical, ele muda um pouquinho de acordo com as idades. Em pessoas mais jovens, ele está localizado no ápice radicular. Em pessoas com idade mais avançada, devido à deposição de tecido ao decorrer dos anos, ele acaba sendo localizado um pouquinho mais lateralmente, em uma distância de 3 milímetros em até 50 a 98% dos casos, de acordo com o artigo. O uso das métricas dos estudos anatômicos é indispensável para determinar o comprimento de trabalho, como sendo sempre 1 a 2 milímetros aquém do ápice. Os métodos tradicionais para determinar o comprimento de trabalho têm sido o uso de radiografia, sensação tátil e médias anatômicas. A determinação radiográfica do comprimento de trabalho tem sido usada por anos para determinar o ápice radiográfico, mas a precisão pode ser comprometida por fatores anatômicos e técnicos. O forame apical não pode ser visualizado em radiografias devido à sua localização e sobreposição de estruturas, como por exemplo o arco zigomático. Os estudos mostram que as limas parecem estar no forame apical em apenas 82% dos casos, e a concordância entre examinadores quanto ao ajuste do comprimento de trabalho diminui com ajustes maiores. A radiografia é uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional e a precisão depende da técnica utilizada. A sensação tátil, embora útil em mãos experientes, possui algumas limitações. As variações anatômicas da localização, como por exemplo tamanho, localização, tipo de dente, idade, são fatores que na hora da avaliação do comprimento de trabalho tornam a sensação tátil pouco confiável. O artigo relata que apenas 60% conseguiram localizar a constrição apical através da sensação tátil. Máquinas de radiografia digital que utilizam sensores ao invés de filmes foram introduzidas devido à preocupação à exposição à radiação. Elas apresentam algumas vantagens, como por exemplo menor exposição da radiação, rapidez na aquisição de imagens e aprimoração das próprias. Estudos mostraram que as imagens obtidas através da placa de fósforo têm imagens equivalentes à do filme tradicional, com melhores resultados e maior aprimoramento da imagem. A radiografia pré-operatória na endodontia é fundamental para ajudar a analisar as estruturas radiculares, identificar as raízes e doenças, além de ajudar a determinar o comprimento de trabalho do dente. A tentativa de determinar eletronicamente o comprimento da raiz foi realizada em 1918 por Custer. Ele começou a explorar o potencial da eletricidade para medir o comprimento de um canal radicular. Mas, só em 1942, o pesquisador Suzuki revisitou essa ideia conduzindo experimentos com cães e ao perceber que era possível medir o comprimento do canal radicular analisando o fluxo de corrente contínua através do dente e da membrana mucosa-oral. Ele observou uma resistência elétrica constante e começou a especular como isso poderia ser aplicado clinicamente. Foi em 1962 que Tsunada aprimorou essas descobertas. Ele descobriu um dispositivo simples baseado na ideia de que a resistência elétrica da membrana mucosa e do periodonto era de 6.000 kΩ. Independente da forma ou tipo de dente, esse foi um grande avanço. Existem dois tipos principais de estudo, in vivo e in vitro. Vamos ver como eles funcionam e quais são os desafios e benefícios de cada um. Os estudos in vivo, realizados em organismos vivos, são considerados mais representativos para testar a precisão dos localizadores de ápice. Nesses estudos, o procedimento simula diretamente o que acontece na prática clínica. Os pesquisadores usam o localizador para encontrar o comprimento de trabalho, cimentam a lima no lugar, extraem o dente e, sob ampliação, verificam a localização exata da lima no canal radicular. Em caso em que a extração do dente não é possível, as radiografias são usadas para verificar o comprimento do canal. No entanto, esse método traz algumas limitações, como a avaliação do comprimento de trabalho em 2 dimensões, o que pode resultar em variações e distorções anatômicas. Por outro lado, os estudos in vitro simulam a situação clínica utilizando materiais eletrocondutores como alginato, gelatina e salina, para comparar os resultados com o comprimento real dos dentes. Esses materiais são capazes de dar resultados previsíveis em comparação com o que ocorre na prática clínica. Apesar disso, esses meios in vitro também têm suas limitações. Alguns materiais podem vazar através do forame apical e gerar leituras incorretas, como leituras prematuras. Além disso, estudos sugerem que alguns modelos in vitro podem ser mais precisos do que os resultados clínicos reais. O primeiro localizador apical, o root canal Meter, foi criado em 1969 e melhorado para reduzir a dor. Dispositivos como o Dentometer e o Endoradar eram poucos confiáveis, mas o modelo caseiro na Inglaterra teve resultados comparáveis aos comerciais à segunda geração de localizadores apicais usa impedância para medir o canal. O Sony Explorer e o Endocutter trouxeram novas tecnologias, mas ainda há problemas de precisão, especialmente com fluidos. O Apex Finder e o Exact Apex tiveram resultados variados. A terceira geração de localizadores apicais usa múltiplas frequências e microprocessadores para medir a distância até o final do canal. O Aptiv tem 81% de precisão em mais ou menos 0,5 mm do forame apical, enquanto o Root ZX é o padrão com 90% de precisão e até 100% com 1 mm de margem. O Root ZX também é integrado a instrumentos rotatórios como o Triato ZX, a Dentaport ZX. Já a quarta geração de localizadores, como o Bingo 1020 e o Hypex 4, é preciso e fácil de usar. São modernos localizadores que detectam perfurações e fraturas e alguns combinam as funções. Inflamações ou tecidos vitais podem causar erros na sua leitura. E para finalizar, precisamos refletir sobre a precisão dos métodos de determinação do comprimento de trabalho endodôntico. Embora nenhuma técnica individual seja completamente satisfatória, a junção cemento-dentina se apresenta um ponto anatômico ideal para a finalização do tratamento. Contudo, ele não pode ser determinado com precisão apenas com radiografias. Os localizadores de ápice eletrônico modernos trouxeram avanços significativos, alcançando uma precisão superior a 90% na determinação dessa posição anatômica. Mas, ainda assim, eles apresentam certas limitações, e o uso isolado dessa tecnologia pode não ser suficiente para garantir um resultado perfeito. Por isso, é essencial combinar o conhecimento da anatomia apical, o uso prudente de radiografias e o emprego
correto dos localizadores de alça. Com a combinação de certas técnicas e o uso de tecnologias modernas, podemos continuar avançando na prática clínica e oferecendo o melhor cuidado possível aos nossos pacientes. Obrigado por assistir e até a próxima!